Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, aqui na antena da Rádio Alto Minho, às segundas-feiras a partir das 22, também posteriormente no site das redes sociais com imagem. E hoje vamos continuar a desenvolver o tema que começamos na semana passada, tinha a ver com formas de não nos importarmos com o que as pessoas pensam. Hoje vamos começar aqui por falar de mais um método, poderemos chamar assim, que tem a ver com a formação das nossas próprias opiniões, Maria do Céu. É verdade, olá ouvintes, obrigada por estarem aí. E nós no último programa estivemos a falar algumas coisas de como nós muitas vezes nos deixamos ir por uma sociedade onde não há uma imagem de alguém que impõe e que lidera, digamos assim, um rumo, e por isso é tudo aquelas questões de ideias que nós absorvemos, mas não sabemos de quem, nem de como, nem porquê é que as absorvemos. Mas no fundo existe, é tipo um currículo oculto, está tudo muito ali disfarçado, mas nós absorvemos e de uma forma muito negativa. Uma das questões que nós não dissemos no último programa e que eu queria começar por essa mesmo, porque é não permitir que uma crítica negativa nos defina. Nesta questão de não vivermos para os outros e nesta questão de começarmos a investir em nós próprios, na nossa autoconfiança, na nossa segurança, na nossa autoestima, na nossa capacidade de encarar os desafios, de nos levantarmos e seguir em frente, de ver que os nossos desafios no fundo tiveram aspectos negativos, mas que têm aspectos super positivos e que nos vão ajudar a melhorar e que vão nos ajudar a responder. Uma das coisas fundamentais é saber como lidar com as críticas. Eu hoje em dia tenho uma reação muito negativa às críticas. Eu acho que deve ser pela minha idade. Eu digo isso que sim. Eu acho que aquela questão de alguém que está sempre a criticar é uma seca. Alguém que está sempre a dar palpites é uma seca. Desculpem eu estar a dizer assim, mas para mim é uma seca. Porque assim, uma das coisas é nós tentarmos educar uma criança com 2 anos, outra coisa é educar uma criança com 15 anos e outra coisa é ter a pretensão de educar algum adulto. Ouça, isto não existe. E assim como nós dissemos já também, que nós não mudamos ninguém. E esta questão de ensinar é uma questão que nós temos de ter algum cuidado. E isto vai também a outro ponto que é muito importante, quando nós achamos que somos muito frontais e que gostamos de dizer a nossa opinião e que gostamos que prevaleça a nossa ideia, temos de ter algum cuidado, porque todos nós temos as nossas razões. Já aqui referimos isso várias vezes, e não é? Todos nós temos as nossas verdades. Agora quando não nos é pedido, nós não devemos nunca dar uma crítica, uma consideração, uma sugestão que seja negativa. Ficamos caladinhos, que é como diz o Dalai Lama, o silenciador. Você ganha muito mais quando está calado do que quando fala. Porque quando fala, você pensa que está a ensinar ou que está a orientar a pessoa, mas ninguém lhe pediu nada. Nossa, e há professores, e há psicólogos, se as pessoas quiserem podem pedir. Olha, se quiserem podem até pedir aqui ao nosso programa, que nós vamos tentar dar uma ideia de outros professores e outras coisas que as pessoas poderão procurar, investigar e até chegar a uma conclusão. Mas temos de ter cuidado. Esta crítica negativa que nos persegue a todo momento, seja do que for, é uma seca e nós temos que nos libertar. Há críticas negativas que nos fazem do trabalho, ou do nosso percurso académico, ou da nossa vida, ou do nosso cabelo, esqueça de Mas tal tudo. como dissemos a semana passada, a tendência é irmos logo pela aquela opinião. E pela aquela opinião. E depois é uma coisa complicada. Dão-nos uma crítica sobre... Imagina, sobre um grão de pó, e nós transformamos o grão de pó numa montanha, no Everest. Pelo amor de Deus, isto não pode ser assim. A crítica vale o que vale, e vale pouco, e vale só um nanosegundo de uma vida, e vale só um segmento de alguma coisa. Por isso, queridos ouvintes, subjetiva. E é subjetiva e representa muito uma questão da própria pessoa e não a nossa pessoa. Por isso, nós temos aqui que verificar a veracidade, o que é que vale e o que é que não vale, das críticas que nós temos e das críticas que nós aceitamos para nos derrotar e para nos tirar a autoconfiança. Por isso, queridos ouvintes, isto é uma das coisas que nós devíamos pensar, porque as críticas, permitimos que elas nos desvastem, que nos estraguem completamente a nossa vida. E aí depois podemos perguntar se aquela pessoa que está a emitir opinião está informada. É verdade. Sobre aquilo que está a defender, não é? Sim,
e depois há uma coisa também que é, depois de algumas considerações sobre as críticas, pode chegar à conclusão que a pessoa que está a criticar tem uma boa intenção, que é a intenção de que outra pessoa que melhore, que outra pessoa seja fantástica, que outra pessoa faça isto ou que faça aquilo. Queridos ouvintes, não é assim. Não é assim, porque todas as pessoas têm uma boa intenção, mas já sempre ouvi dizer que o inferno está cheio de boas intenções. Nós temos que ter cuidado com as nossas boas intenções quando criticamos. Pior do que isso, nós temos que ter cuidado como é que nós aceitamos as pessoas que nos criticam de uma forma sistemática. Nós temos situações que nós temos que aceitar, que é aquelas que estão no nosso caminho e que nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar algumas situações, quer do trabalho, quer uma má nota, quer num desempenho nosso, nós não podemos mudar. Agora, nós temos que ter um bocado de cuidado de como nós colocamos essas críticas na nossa vida, como se fossem verdades absolutas, totais e completas. Temos que ter cuidado. E nós também, quando as pessoas são assim muito intensas relativamente à crítica, nós devemos ter algum cuidado de nos afastarmos um bocadinho em momentos decisivos da nossa vida. Não devemos permitir que essas pessoas, no fundo, nos tirem um bocado o oxigénio quando querem criticar, quando querem fazer alguma coisa. Não pode. Por isso, esta questão da crítica que nós tantas vezes aceitamos como verdades é um bom motivo para pensarmos como elas nos afetam, como elas nos bloqueiam e nos limitam na nossa vida. Por isso, queridos ouvintes, pensem um bocadinho na crítica e depois tentem separar a crítica daquilo que é verdade, daquilo que está ali, de uma crítica que é muito mais derrotadora. Nós temos que perceber, e nós percebemos isso se nós falarmos, se nós verbalizarmos, se pedirmos ajuda e não ficarmos com as coisas só para nós, porque quando as coisas ficam só em nós, aí é um problema muito grave. E sobre esta formação das nossas próprias opiniões, também a história de agradarmos aos outros. Às vezes nós fingimos agradar aos outros. Sim, eu acho que nesta questão de formar as nossas próprias opiniões é muito importante aquilo que eu disse antes, é importante a crítica, é importante o nosso fundamento, é importante nós não aceitarmos aquilo que nos dizem como verdade. E pode ser uma questão daquilo que é comum e daquilo que é aceite, mas, queridos ouvintes, nós não podemos aceitar as verdades como as verdades dos outros, como as nossas próprias verdades, porque a nossa verdade pode ter uma vírgula, um ponto, que altera completamente a ideia do outro. Pode ser as mesmas palavras, mas pode ser com outra intuição, com outra forma até de ver as coisas, e o que torna as coisas completamente diferentes. Eu posso, e isto aqui numa forma básica, tudo aquilo que nós falamos no programa são investigações e pesquisas que nós fazemos. Agora, não são nem pouco mais ou menos ipsis verbis o que as outras pessoas dizem. Nós alteramos em tudo, e até às vezes demasiado, aquelas coisas que nós temos no guião, porque é a nossa ideia, é a nossa opinião sobre um assunto. E a nossa própria ideia, a nossa própria opinião não é igual a tudo, porque há sempre alguma coisa que nós podemos alterar, e isto tem muito a ver com o que é que são os nossos princípios, o que é que são os nossos valores, o que é que são as nossas prioridades e o que é que são as nossas metas de vida a curto, a médio e a longo prazo. E eu acho que isto também define muito as ideias que nós temos. Nós podemos ser super fãs e podemos seguir as redes sociais e seguir as pessoas fantásticas e maravilhosas, mas nós temos que ter uma ideia que aquela vida não é nossa e que não nos devemos distrair com a vida dos outros para preencher, de alguma forma, um espaço vazio, uma lacuna que nós temos na nossa própria vida, porque isso não vai adiantar nada. Porque é que nós não fazemos alguma coisa desde já para não termos tanto tempo e tanta disponibilidade para andar a bisbilhotar a vida dos outros? Porque isto não nos ajuda a formar uma ideia. Isto ajuda-nos a perceber que a nossa vida tem aqui umas falhas e que nós não somos capazes, e por isso vamos a ver a vida dos outros para ficarmos mais contentes. Mas muitas vezes concordamos até com a opinião dos outros só para não contrariarmos, não é? Só para dizermos que estamos de acordo com o que outra pessoa pensa. Sim, isso é frequente também. Sim, mas isso também, queridos ouvintes, nós podemos fazer isso no momento de uma discussão, do momento em que as pessoas estão a falar, e pronto, nós podemos
Para quê? Para não aumentar o drama, para não aumentar a situação, para não aumentar conversas mais acesas que não vão a lado nenhum, às vezes conversas que até vão para a parte da indelicadeza, da rudeza, da má educação, e nós temos que calar. Mas há quem o faça por sistema, não é? Sim, mas sempre com a certeza de que vai haver outro momento em que você vai poder expor a sua ideia. E nesse outro momento, com outra agilidade, com outra capacidade, você vai perceber o quê? Que consegue expor a sua ideia sem ter que ganhar batalhas, sem ter que ganhar guerras e sem querer medalhas. É a sua ideia e pronto, que é neste momento, mas que amanhã ou daqui a 5 minutos pode ser completamente diferente com os dados que você vai ter no momento. E com a vida, e com a história, e por isso nós temos que ter uma flexibilidade monumental para ter uma ideia, mas para perceber daqui a 5 minutos que aquela ideia, afinal, não era bem assim. Mas pronto, o que é que nós temos que dar? Nós temos que dar tempo, temos que reunir informação para realmente percebermos qual é a nossa ideia sobre um determinado assunto, ou qual é a ideia sobre nós próprios, da nossa capacidade e do nosso valor e a ideia dos outros. Mas isto não acontece se você não se conhece a si próprio, se você não se senta, se você não escreve os seus valores, os seus princípios, o que é que você quer ser, como é que você se vê daqui a 1 ano, daqui a 5 a 10 anos, como é que você quer envelhecer, isto tendo em conta que nós temos saúde. Porque a qualquer momento essas coisas, o chão pode nos sair dos nossos pés e nós nesse momento temos que reunir das pessoas e da nossa autoconfiança e da nossa certeza de que somos humanos e que é um processo de vida que é igual a todos e que nós deveríamos ter a ajuda ou a capacidade de o encarar da melhor forma. E se não descobrir também a vontade de alterar isso? Porque a pessoa pode se conhecer a si própria, mas depois não ter a vontade de pôr em prática, de facto, a ideia, ou seja, ser ela própria. Claro, mas neste processo, e eu acho que é uma coisa gira que eu adoro fazer, é importante, isto aprende-se com a idade, de nós sabermos o que somos e de sabermos que papéis temos que desempenhar na nossa vida. Se nós soubermos os papéis que temos que desempenhar, e de nós sermos verdadeiros atores principais desses papéis, está tudo bem. E é super divertido quando você tem que desempenhar um papel e o assume a 100%. É verdade, mas esse papel não o deve definir, nem deve beliscar a sua verdadeira personalidade e identidade. É só mais um detalhe que você é capaz de fazer ou não. Nós todos temos papéis a desempenhar e nós devemos saber até que ponto e até que limite e nós o podemos fazer. E se nós soubermos fazer, nós divertimos imenso. Isto é uma brincadeira. Isto é um jogo de faz de conta que não altera absolutamente o que somos e o que é que estamos aqui a fazer. Agora, neste processo temos que ver que, acima de tudo, não devemos magoar os outros, não devemos prejudicar os outros e que isto é um papel que é importante nós desempenharmos, mas sem prejudicar ninguém e fazendo o melhor que nós podemos fazer. E depois há uma diferença entre o que nós somos sozinhos e o que nós somos na companhia de outros. Pois, isto é outra das questões que muitas vezes nós não sabemos, porque há muitas pessoas que nós... Agimos de forma diferente em ambas as situações, quando estamos em privado ou quando não estamos. E há muitas vezes até que o tom de voz até altera. Quando está sozinho ou quando está com um grande ou pequeno grupo. E nós temos que ver porquê. Isto tem muito a ver com a ideia que nós temos, como os outros nos veem, como é que os outros nos aceitam. E então nós até mudamos a voz, mudamos a postura, mudamos os tiques, mudamos tudo, porque é fixe. É porque isso às vezes mostra que conhecemos melhor os outros que nós próprios, não é? Exato. Já sabemos o que é que eles pensam, não é isso? É verdade. E por isso nós temos que ver estas questões de que porque é que nós alteramos tanto a nossa forma de ser e porque no fundo não deveríamos tanto fazer. Porque uma coisa é você desempenhar papéis e os papéis estarem bem identificados com limites e fronteiras. Outra coisa é você alterar quem é quando está num grupo grande ou pequeno. Porquê? Porque de repente as pessoas vão dizer: epá, estás diferente, o que é que foi? Mas há qualquer coisa de diferente. Uma coisa é nós optarmos por um estilo diferente. Outra coisa é nós assumirmos características e personalidades que não fazem sentido connosco. E com o tempo, os nossos amigos, as pessoas que nos acompanham, vão-nos apontar o dedo. E nós não devemos fazer isso, porque, mais uma vez, estamos a trazer lixo para dentro de nós e nós não devemos fazer. Quando se faz, porque é um papel e que você sabe muito bem o que está a fazer e que você vai
vai tirar a personagem e vai ficar bem, eu dou-lhes parabéns. Agora, quando você faz porque é giro, porque você anda ali num jogo muito complicado em termos da sua própria vida e do que espera dela e o que é que a sociedade lhe vai trazer. Agora, e eu acho que o importante é nós percebermos neste caminho todo a nossa missão, o nosso propósito e o nosso estilo de vida. Mas há pessoas que não têm esse filtro e que fora portam-se muito em privado, não é? E muitas vezes essa educação passa logo desde a tenra idade às crianças, não é? Do género. Não estás em casa. Não é? Sim, mas isso muitas vezes é assimilado não como um comportamento que se tem que ter de forma diferente, mas depois isso deriva para outras situações, não é? Claro, e isto tem muito a ver também que nós, que acima de tudo que devemos ser educados em todas as circunstâncias e que devemos fazer jus àquilo que... Mas às vezes não tem só a ver com a educação, isso depois molda comportamentos também. Claro que molda comportamentos. Não só no sentido educativo, não é? E do bem-estar em sociedade. Não, claro que não, e eu acho que o importante disto tudo também é nós descobrirmos a vida que nós temos, que é alicerçada em quê? Basicamente leva as pessoas depois a não ser aquilo que são, não é? Claro, que eu acho que é importante as pessoas perceberem o que é que são e o que é que estão aqui a fazer e o que é que as leva a fazer e a assumir determinadas posições, atitudes e comportamentos. Agora, se nós tivermos um sistema de valores muito, muito, muito sólido, não vai correr mal, porque nós sabemos para onde vamos e onde é que podemos ir e quais são os nossos limites. E eu acho que isto é importante todas as pessoas terem. E convém ser ensinado às crianças desde tenra idade, sim, não é? Para elas começarem a ter contacto, de facto, de uma maneira progressiva com a sociedade e com aquilo que as espera fora da porta de casa, não é? Vamos voltar ao convívio dos ouvintes da Rádio Alto Minho, eu e a Maria do Céu, dentro de uma semana, novamente aqui às segundas-feiras a partir das 22 horas e depois também no site e redes sociais da Alto Minho FM. Para todos, até à próxima semana.